Boa noite a todas e a todos. Estamos começando mais uma transmissão dos encontros virtuais da editora UFPR. Essa noite com transmissão simultânea no canal da editora UFPR no YouTube, no Facebook da editora UFPR e também no canal do YouTube da editora Eduerge, que nós vamos falar aqui sobre o lançamento do livro Rosa Ausländer, né, por Simone Brantes, que é um livro da coleção Ciranda da Poesia, que a editora Eduerge tem feito há um bom tempo, com uma quantidade bastante grande de títulos já publicados, e a partir do volume da Simone Brantes, nós começamos a fazer em coedição, editora UFPR e editora Eduerge. Então, agradeço a presença de todos aqui, fiquem à vontade para comentar no chat. As duas editoras estão dando hoje e amanhã 20% de desconto nesse título, vocês podem comprar pelos nossos sites, o site da editora UFPR e o site da editora Eduerge, e eu vou colocar os links daqui a pouco para vocês, tá? Essa noite a gente vai ter a mediação do professor Guilherme Gontijo Flores, também membro do conselho editorial da coleção Ciranda da Poesia, que vai apresentar os nossos convidados e vai fazer a conversa com eles. Ao final, a gente abre para comentários, perguntas, o que vocês quiserem falar. Se quiserem falar aqui na plataforma, também podem solicitar pelo chat, e eu mando o link para poder participar pelo estúdio, tá? Quem quiser mandar só pergunta pelo chat também não tem problema. Então, muito obrigado, então, pela presença de todas e todos aqui nessa noite. A editora UFPR continua semanalmente com esses encontros virtuais, a gente já teve uma semana passada. Depois que a transmissão terminar, o vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, e, portanto, também a gente tem disponível o vídeo da semana passada já, em que a gente conversou sobre o livro O Presidente, a peça do Thomas Bernhardt, que a gente está publicando agora pela editora UFPR, beleza? Então, obrigado, boa noite, eu vou apresentar aqui para vocês, vou chamar o Guilherme Gontijo Flores. Guilherme. Olá, muito boa noite. Por aceitar o nosso convite, fazer a mediação dessa mesa, dessa fala de hoje à noite. E passo a palavra para você, sumo da tela agora, conforme você for chamando os nossos convidados, eles vão aparecendo aqui, tá bom? Obrigadão. Beleza, valeu. Bom, boa noite para todos, farei esse trabalho de mediador dessa conversa, que é um pouco a apresentação da coleção e é especificamente o lançamento da tradução da Rosa Ausländer, na tradução da Simone Brantes. Então eu vou começar chamando a Simone para vir conversar com a gente. As minhas apresentações, infelizmente, vão ser sumárias, porque o nosso tempo não é muito longo e eu achei melhor ouvi-los do que ficar apresentando. A Simone é poeta, recebeu o Jabuti 2017 de poesia, é tradutora, no caso aqui, inclusive, do Dia, e é professora de português. Quer dar um oizinho para a gente aí, Simone, antes de eu ir chamando o pessoal? Claro, oi. Oi, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Bom, a segunda pessoa que eu vou chamar é a Mazé Lemos. Ela é professora na Unirio, também é poeta, e é uma das figuras que estão por trás da Ciranda de Poesia. Olá, Mazé, tudo bom? E a terceira e última pessoa, porque hoje eu fiquei pensando nisso, né? É uma mesa de poetas, né? Todo mundo aqui é poeta assumido, né? Saiu do armário e tudo. A última pessoa é o Ítalo Morricone, que é poeta também, foi editor por muito tempo da Eduerge. Agora acabei de saber que está aposentado na UERJ e agora está na Unifesp, né, Ítalo? Boa noite. Boa noite a todos, um grande prazer estar aqui com o Guilherme, com o Rodrigo e, claro, também com as carioquíssimas Simone e Mazé Lemos. Um grande prazer. Você falou que eu sou poeta, realmente, eu não sei se eu sou poeta, mas eu escrevo uns poemas. Meu amigo Paulo Henrique Brito diz que eu virei poeta bissexto, mas a gente renuncia a essa identidade, né? Acho que quem tem essa identidade ela é sempre nuclear, né? Da pessoa Sim. que lida com letras, né? Eu acho que não tem a ver com o tanto que se produz, né? Mas com essa abertura para a produção poética, que às vezes se dá no silêncio, se dá na leitura de outros poetas, se dá de outro modo também. Isso.
Mas é curioso, uma mesa acadêmica, assim, né, da UFPR e da EduERJ, mas da UERJ, que a gente está cercado de poetas, é sempre uma alegria para falar de poesia contemporânea. Bom, eu vou fazer aquelas perguntas que, enfim, todo mundo quer saber. Agora, como falou o Rodrigo, a coleção, a partir do volume apresentado pela Simone Brandt sobre a Rose Auslander, né, que tem um estudo e tem a tradução, é uma coleção que está em parceria com a editora da UFPR e da EduERJ, mas ela já está há um tempo, né, sempre pela EduERJ. Eu acho que seria muito legal se você, Ítalo, e você, Mazé, que também está no conselho há mais tempo, pudessem falar um pouquinho da trajetória. Eu mesmo tenho praticamente todos os exemplares de muito tempo, acompanho muito interessado a coleção, eu acho uma atividade assim fundamental, né? Produzir um tipo de recepção crítica, antológica, ensaística de uma poesia não só de poetas vivos, mas de poetas recentes, né? Eu acho isso, geralmente o Brasil tende a pecar em demorar demais para fazer algum tipo de recepção dos seus poetas. Então, uma coleção dessa, eu acho que ela tem uma importância assim imensa. Eu queria saber um pouquinho como chegou essa ideia, de onde partiu, como se organizou esse plano, porque ela tem um desenho singular também, né? Sempre tem um ensaio e uma antologia. Como é que isso veio? Bom, eu acho que eu posso falar, né? Quer dizer, a Mazé está no conselho desde sempre, mas como diretor da EduERJ, criei a coleção, posso dizer como é que começou, o começozinho mesmo, né? Bom, aconteceu que eu assumi a editora da UERJ, convidado lá pelo reitor Ricardo Vieira Alves, e ao assumir a editora, eu estava numa editora universitária que eu ia ter uma relação com todas as áreas do saber. Aí eu pensei assim, o que eu posso fazer que seja muito ligado a mim? E aí me veio a ideia dessa coleção Ciranda da Poesia, e eu vou dizer para vocês qual foi a minha grande inspiração. Eu me inspirei na Nossos Clássicos, na antiga Nossos Clássicos da editora Agir, que publicou não sei quantos volumes ao longo dos anos 60, né? 50, 60 basicamente, né? Então, o que eu queria era mais ou menos aquilo que os volumes da Nossos Clássicos era uma apresentação, né, de um poeta. No caso dos Nossos Clássicos, eram os clássicos brasileiros, mas também alguns contemporâneos. A Nossos Clássicos foi, digamos, a principal plataforma de ressurreição do Oswald de Andrade, um volume do Haroldo de Campos, né? Então, ela chegou até pertinho, assim, digamos, da minha geração. Então, era criar uma coleção contínua que ficasse na editora, no caso agora são duas editoras, ao longo do tempo, depois que eu saísse, que tivesse uma produção permanente da editora da UERJ relacionada com poesia. E um didático dirigido a quem já estava muito interessado em poesia, né? Então, não um didático assim de nível médio, digamos assim, mas volumes formativos, né? Volumes formativos. E você colocou perfeitamente a proposta, quer dizer, trabalhar fundamentalmente com poesia contemporânea e abrir também para uma releitura de poetas recentes, que são, digamos assim, aqueles poetas que, digamos, fazem a cabeça dos contemporâneos, né? Aqueles que vieram um pouquinho antes. Então, mas já estão se afastando no tempo, então merece uma releitura. Então, essa era a proposta em termos de universo. Então, seria diferente da Nossos Clássicos original, no caso, né? Seria uma coleção que estaria acompanhando, a editora da UERJ estaria acompanhando a produção poética à medida que ela estivesse acontecendo. Então, não para clássicos, mas para solidificar leituras. E ela partia desse pressuposto que você falou, Guilherme, que é o seguinte: na realidade, não existe poesia emergente, não existe movimento poético, não existe geração poética sem um diálogo permanente entre aqueles que são seus criadores e aqueles que são seus leitores, a sua crítica, digamos assim. Então, cada novo poeta precisa ter a sua crítica, precisa ter a sua leitura, sendo que o próprio poeta é também um leitor. Então, eu enfatizava muito essa ideia de poetas escrevendo sobre poetas, na medida em que faz parte
da atividade poética, ler outros poetas e interagir. Então, isso tinha esse objetivo. E o perfil do volume também é uma coisa um pouco padronizada, mas a Mazé sabe que eu não gosto de nada muito fixo, né? Então, tinha uma flexibilidade, mas tinha um perfil. A gente convidava os autores, mas sugeria um formato fundamental. Primeiro, que seria uma antologiazinha. Então, quer dizer, aquela pessoa convidada, ela teria que fazer uma antologia daquele poeta escolhido, a sua antologia. Segundo, que teria uma introdução, nesse sentido formativo, para não usar a palavra didático, né? Uma introdução, assim, aí bem classicona. Aí, novamente, voltou o modelo nossos clássicos. Quer dizer, uma pequena nota biográfica sobre aquele poeta e um close reading. Fundamentalmente era isso, recuperar essas informações mínimas no contato primeiro que se tem com a coisa literária e a coisa poética, né? Então, uma informação biográfica, um close reading, né, que é uma quebradeira de pedra, que a gente, depois de um certo momento, nunca mais faz, digamos, mas é assim que a gente começa, como leitor de poesia, né? E é uma maneira também de você criar um discurso, né? De você criar um discurso sobre um poeta. Quer dizer, é através do close reading que você vai, digamos, apresentando aquele poeta para o público. Então, essa que foi a ideia. Acho que, para terminar, gostaria de lembrar algumas coisas heterodoxas da coleção, que aí eu fui assim, eu fui arbitrário, todo mundo achou, ninguém reclamou, que é o seguinte, o que é poesia brasileira? Então, a nossa coleção é uma coleção de poesia brasileira, em língua brasileira, mas ela incorpora a poesia portuguesa e ela incorpora, sobretudo, a tradução. Então, essa zona assim, de sombra, né? Mas o que a gente pode considerar como sendo um universo de formação poética em língua portuguesa ou em língua brasileira? Obviamente que são as traduções também, que são também poetas portugueses, principalmente nesse momento contemporâneo, devido à força da poesia portuguesa, né? Eu achei que seria muito interessante você misturar com a poesia brasileira as dicções poéticas dos poetas portugueses, porque é muito forte, é de muita qualidade, então eu achei que seria bastante interessante, né? Então, é basicamente isso. Eu poderia depois dizer algumas coisas sobre a questão da tradução, mas talvez na hora que a gente fosse discutir o livro da Simone, porque você tem, então, um grupo de livros do qual faz parte o texto da Simone, né, o trabalho sobre a Rose Auslander, que é um grupo já de traduções, são umas 5 ou 6 já que nós temos, né? E que aí tem algumas questões editoriais e até, entre aspas, técnicas que eu acho que são interessantes. Que até a Simone comenta no início do livro dela, né? Que vou fazer um livro de tradução não bilíngue, né? Isso houve uma discussão sobre isso, eu acho que esse é um tema interessante para a gente voltar, talvez, se der tempo, né? Acho que é mais ou menos isso, já estamos com praticamente 30 volumes, né? E agora a gente talvez esteja pensando numa segunda dentição da coleção, porque os volumes que tinham ficado prontos e que durante os anos de crise ficaram parados, eles serão agora publicados, né, pelo próprio planejamento lá da EduERJ em e-books, e nós, então, agora vamos começar uma segunda dentição, nós vamos avaliar quais são as condições que nós temos para isso, e estou bastante animado, digamos assim. Era isso. Bacana. Eu ia perguntar, inclusive, exatamente essa coisa da tradução, porque eu me lembro que eu acho que o primeiro que eu vi que era tradução foi o do Gerasim Luca. E aí eu me toquei assim, falei, olha, agora então vai estar aberto para, né, digamos, a poesia estrangeira em língua portuguesa. Ah, tá aí, não. Né? Sim. Enfim, eu achei isso fenomenal, porque torna as coisas menos locais, né? Também tem o Douglas Diegues, que escreve em portunhol selvagem, que eu acho que é um caso maravilhoso, né? Singularíssimo. Maravilhoso. E, bom, eu acho que um pouco a Mazé pode falar também, se ela quiser, um pouco o Ítalo, enfim, como vocês se sentirem melhor. Como tem sido esse movimento? Porque é um movimento contínuo de saída de livros, como o Ítalo falou,
e que não está encerrado, né? Então não foi uma série projetada com começo e fim. Ela tem esse movimento de abertura. A Mazé, eu sei que estuda poesia contemporânea, né? Especificamente faz parte dos seus, além de ser poeta e além de estar na coleção, é uma pessoa que também estuda no sentido de produzir artigos, produzir ensaios sobre poesia contemporânea. Você acha que essa coleção tem condição para ir, de fato, englobando novos nomes que forem surgindo, que forem se sedimentando no tempo? Com certeza. Assim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês, principalmente com a Simone Brantes, porque esse livro dela teve todo um percurso muito louco, digamos assim, né? Porque faz parte da aventura da edição, que nem sempre a gente tem o controle completo, mas a gente vai tentando até conseguir, né, Simone? E, enfim, eu estava como professora visitante na UERJ quando o Ítalo assumiu a editora e teve essa ideia e conversou comigo. Então, foi assim, uma alegria enorme, né? Porque eu vinha também de um contato muito intenso com o Carlito Azevedo, com a Inimigo Rumor, e estava nesse barato da poesia, né? Da cena no Rio, tinha feito contato com o Marcos Ciscar, com outros poetas. E, então, por exemplo, no caso do livro do Marcos Ciscar sobre Ana Cristina César, partiu de uma ideia do Ítalo Morricone, né? Especialista em Ana Cristina César, ele falou: é preciso um olhar diferente para a poesia da Ana Cristina César, e a gente convidou o Ciscar, né, para ir dar uma palestra na UERJ, e ele fez a palestra que virou uma ciranda sobre a Ana Cristina César, com esse olhar de alguém que não era especialista na Ana Cristina César. E o legal do título, né, Ciranda Dadá, poesia, que tem uma relação com Dadá, que o Ítalo, né, sacou, e essa questão de ciranda mesmo, né? Um poeta escreve sobre outro e aí lembra de convidar um outro de trás para cá, e esse giro da amizade. E eu entrei num barato, eu ficava tendo ideias, né? O Ítalo também, você fica tendo ideias e é super prazeroso, né? E mais tarde a gente começou a fazer encontros na casa Dirce Cortes Redel, que é uma casa linda da UERJ em Botafogo, né? Então é um lugar mais central, com vários lançamentos e conversas com poetas, né? Então tivemos Chico Alvim com Lu Menezes e Carlito Azevedo, Paulo Henriques Brito com Cláudio Roquete Pinto, enfim, encontros assim incríveis, né? E que a gente acha que pode continuar a ter, e estamos tendo aqui ao vivo. Então, isso aqui, esse encontro é uma espécie de sequência desses encontros que a gente teve lá na casa Dirce Cortes, né, que marcou uma época e que foi muito animado, e a equipe da UERJ muito legal, muito presente, né? E quanto à tradução, essa questão de ser uma tradução diferente, o esquema foi colocar a versão original, quer dizer, o original depois, né? Então você tem um capítulo com as traduções, né? Uma parte com as traduções, em vez dela ser face a face, original e tradução, o original vem depois. Então acho que é uma leitura que o Ítalo queria muito isso, né? Queria que a pessoa lesse, tivesse essa experiência de ler, esquecendo um pouco do original, mas ao mesmo tempo tendo um acesso. Então, acho que essa foi a solução. É uma solução boa porque ela desautomatiza a nossa expectativa da edição bilíngue ser necessariamente espelhada, né? Mas, na verdade, o livro da Simone não tem nem essa parte final em alemão, né? Pelo menos no PDF que eu recebi. Tem sim. Fala, Simone. Tem. No meu PDF não tem. Então tá bom, porque eu tinha até esquecido esses eventos, que eu padeço um pouco de um Alzheimer nato, e aí tinha até esquecido desses eventos. Mas deixa eu só colocar duas coisas. Primeiro, o seguinte, essa decisão de colocar
O poema traduzido, ele, digamos assim, com a sua autoridade de um texto traduzido, primeiro eu quero dizer que ela não é dogmática, ela é quase que experimental, porque nós, no Brasil, nos acostumamos, se tornou quase que um dogma editorial, que uma tradução ela tem que vir acompanhada do original. E isso eu acho muito interessante, mas eu gostaria de lembrar que esse tipo de edição é um tipo de edição voltado basicamente para um especialista multilíngue ou poliglota, para alguém que é muito de dentro da área de letras. E o registro da nossa coleção é um registro formativo, ele fica naquele limbo, né? E não apenas a memória dos nossos clássicos me veio à mente, mas me veio o seguinte: como é importante, como foi importante na história da leitura de poesia, não só do Brasil, como em qualquer outro lugar, você receber esses poetas na tradução. Quer dizer, quantos poetas foram descobertos por quantos leitores no mundo que leram a sua tradução? A tradução de um poeta para o inglês, um poeta alemão para o inglês, um poeta francês para o português. E eu achava que essa experiência era uma experiência que precisava ser um pouco recuperada, pensando no público em geral. Mas eu acho que era uma questão em aberto, mas eu gosto muito disso e eu vou até adiantar. A questão central é que aí também é um outro ponto assim, importante, que a Simone entra na discussão, que ela começa o livro dela falando das teses sobre a tradução do Walter Benjamin, né? Mas se coloca em dúvida, né? Mas a grande questão é a seguinte, quer dizer, o que sustenta uma edição de poesia traduzida bilíngue é o confronto que você pode fazer entre o texto e o outro, ou seja, uma coisa bastante douta e erudita. E o que sustenta uma tradução sem o anteparo do original é a capacidade de colocar aquele poeta ou aquela poeta no interior da índole da linguagem que está recebendo. Então, que aquilo se sustente como uma poesia em português. E eu acho que a Simone conseguiu isso muito bem nas traduções. Eu acho que a gente tem um volume, a antologia da Rosa Auslander é um volume de poesia brasileira nesse sentido da proposta da Ciranda, entendeu? Quer dizer, é um volume de poesia brasileira. Você pode ter poetas que vão se apaixonar pela poesia através da leitura dessa tradução. Então, acho que essa é uma questão muito interessante dentro da tradução, da tradição de poesia no Brasil, né? Que é a questão da tradução, que ela é muito estratégica realmente. Pois é, eu andei fazendo umas falas que vão por um caminho similar a esse, né? De pensar que isso que a gente quase naturalizou como regra editorial de tradução de poesia no Brasil não é uma regra difundida no resto do mundo, né? Na verdade, quando eu consulto fora do país, a imensa maioria das traduções de poesia são monolíngues como edição, né? E eu andei insistindo em teorizar um pouco isso e pensar que a edição bilíngue é uma espécie de produção de ruído de simultaneidade que a gente passou a valorizar esteticamente muito, mas que para a maioria dos leitores é uma espécie de ruído, né? Eu que sou do latim e do grego, eu sei que as edições bilíngues que eu mesmo peço para fazer, para a imensa maioria dos leitores, é grego, né? Não é algo que resolve. Muitas pessoas não sabem nem extrair som. Uma edição do russo, por exemplo, que a gente tem, a Tsvetaeva, do Décio, estou lembrando aqui uma ediçãozinha pequenininha, bonitinha, bilíngue, mas russo, a imensa maioria das pessoas no Brasil não consegue nem saber como aquilo soa, muito menos entender e contrastar de fato. É uma experiência estética, visual, e que é da ordem do ruído, né? Como se duas vozes fossem colocadas também simultâneas, como é a experiência de ouvir um poeta numa língua que a gente não conhece, né? A gente perde um pouco as nossas capacidades de referência, de avaliação, e é levado por uma estrutura encantatória. Mas ela não tem nada de natural e nada de necessário, né? O poema precisa se sustentar tradutoriamente como texto em português. E é maravilhoso quando você tem, de novo, às vezes eles sozinhos na língua de tradução, porque ali a experiência poética tem que se dar naquela linguagem, né? E aí vira poesia de língua portuguesa, e muito, muito provavelmente, a depender das escolhas, muito brasileira também, das escolhas, né? Escolhas que seriam muito singulares, que não seriam feitas em outros países de língua portuguesa. Eu acho isso
é um modo de introjetar, né, essa poesia estrangeira na corrente viva da produção de leitura e de novas escritas. Eu acho que isso dá para a gente amarrar, para até puxar um papo aqui com a Simone, mas fala aí. Não, deixa a Simone falar, Senão a gente vai... Eu queria falar, primeiramente, como leitora da Ciranda, né? Que, assim, parece que para o poeta, quer dizer, é interessante, né? Você, quer dizer, a maior parte, eu acho, desses poetas que são autores desses livros, desses ensaios, e fizeram essas antologias de poesia brasileira contemporânea, são também professores universitários, né? E produzem, quer dizer, a Ciranda também é um lugar onde se dá a sua obra ensaística, né? E, quer dizer, o leitor desses ensaios, eu acho que assim, tem lá o poeta, né? Quer dizer, você vai ler aqueles poemas, mas eu acho também interessante para o poeta que lê o ensaio, porque não é só a leitura da poesia que tem um impacto sobre a poesia que se escreve. A leitura do ensaio também tem esse impacto. Eu me lembro, por exemplo, quando eu li o volume do Paulo Henriques Brito sobre a Cláudia Roquette Pinto, né? Que é o volume em que ele explora muito a questão da sonoridade da poesia da Cláudia, né? Isso, para ele, isso sempre tem uma grande importância. E eu me lembro depois que os textos que eu tentei escrever eram textos que ficaram profundamente influenciados pela abordagem do aspecto sonoro na poesia dela. Então, eu acho que tem isso, né, também como contribuição dos livros da Ciranda, né, que os poetas que leem esses ensaios também, quer dizer, esses ensaios têm um impacto sobre a escrita. Não sei se alguém concorda com isso. Eu acho isso muito importante, né? Quer dizer, que não é só lendo poetas, mas é lendo também aquilo que se escreve sobre poetas, né? Talvez, eu não sei se isso é um hábito da maior parte dos poetas, mas eu acho muito interessante. A gente, às vezes, não se dá conta como que a nossa leitura de poesia resulta também da leitura de ensaios, de artigos, né? A gente não se dá conta, porque a poesia, qualquer poesia, tem um nível de opacidade, principalmente essa poesia, porque a Mazé lembrou bem, o jogo ciranda da poesia, ele já é uma demarcação de terreno, quer dizer, apesar de ser também uma proposta da editora, uma amplitude de horizontes e não limitar o conceito de poética a uma ou duas vertentes do cenário brasileiro, digamos assim, apesar disso, ela demarca um terreno. Quer dizer, ela tem um terreno da modernidade, do Dada, da ludicidade, da experimentação. Então, não nos interessam, porque nem caberia no volume da Ciranda poetas épicos, poetas que estejam, a não ser em casos excepcionais, né, mas poetas que estejam repetindo aquilo que já foi feito eternamente. Então, tem esse lado assim. Então, essa opacidade, assim como também nas artes plásticas, essa opacidade ela é preenchida, ela não é exaurida, mas ela é preenchida por esse diálogo entre o discurso crítico e o discurso poético propriamente dito. Eu acho que isso aí não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, a gente não sabe ler poesia nova enquanto não aparece justamente uma base, né, uma sustentação discursiva mais ampla, né? Já houve épocas, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui é amante de poesia, né, em que o poema era providencialmente precedido de uma... No Barroco, né, providencialmente precedido de uma explicação de tudo sobre o que aquele poema falava, porque os torneios eram tais, né, que você precisava saber sobre o que o poema era, né, e aquilo não vinha do próprio poema. Então, eu concordo plenamente com o Simone. O Guilherme está rindo. Não, e essa ênfase da Ciranda, de um poeta escrever sobre outro poeta, também é muito interessante, apesar de não ser exclusivo, né? Tem vários críticos também aqui que participam da Ciranda e são muito bem-vindos, mas tentar abrir
esse interesse do poeta pelo outro poeta, o que um poeta está lendo, né? E o que ele escolhe, porque ele que vai escolher. A gente às vezes sugere, né? Você não quer escrever sobre tal, mas porque já sabe que aquele poeta tem um certo interesse em certo poeta, mulher, etc., que eu acho que talvez seja uma vertente boa a ser explorada agora numa nova leva da Ciranda, né? Tantas poetas mulheres agora estão surgindo, né? Essa nova geração, né? Eu acho que a gente fez um percurso, digamos assim, demos conta, a Ciranda deu conta, né, de um certo percurso e falta agora abrir uma nova geração, digamos assim, né? Bom, aí muitas coisas a serem pensadas. Mas, Simone, posso fazer uma pergunta para a Simone? Qual foi o poema que mais deu trabalho, mais trabalhoso nessa Ciranda da poesia? Poxa, não, foram muitos. Tem duas pessoas aqui na janela me vendo, sabe? Eu fico completamente desconcentrada. Tchau. Eu tenho um poema que foi muito difícil traduzir, que é um poema que eu ia ler aqui. Eu pensei em fazer uma pequena apresentação da Auslenda, por ser ela uma poeta totalmente, quer dizer, quase totalmente, né? Porque, felizmente, a gente teve, antes dessa antologia, que é uma antologia maior, a gente teve também em revistas, né, antologias menores. Por exemplo, a primeira antologia que eu vi foi a antologia do Ricardo Domenech, que é muito bonita, né, que eu acho que foi publicada na Modo de Usar. O Luiz Abdala, né, que é orientando do Rodrigo, da UFPR, publicou na Escamandro, belas traduções dela. Eu acho que tem a Irene Aron, né, que é uma professora, se eu não me engano, ela está aposentada, é professora da USP, que tem traduções muito bonitas também. A Cactus, eu não lembro, aquela revista do Tarso, acho que é a Cactus, né? Eles publicaram algumas traduções muito bonitas dela, e eu acho que tem alguma coisa no Sul também, né? Mas eu acho que é a primeira antologia que realmente traz muitos poemas delas. Eu não sei se são os 40 poemas, né, que foram traduzidos. Assim, eu queria falar alguma coisa. Em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento ao Aldo Medeiros, que era o meu professor particular de alemão, que não gostaria que ele estivesse aqui, mas ele está numa live também sobre tradução, né? Ele é poeta, tradutor, e eu queria fazer só uma pequena nota biográfica, não sei se vocês acham interessante, para situar a Auslenda, né? Que ela é uma poeta judia, né? Ela é uma poeta de língua alemã, ela não é alemã, mas ela é uma poeta de língua alemã e de cultura alemã. E ela é uma poeta do leste europeu, do extremo leste europeu, né? Tem um livrinho aqui de uma estudiosa da obra dela, né? Diz que ela é a Safo, né? Ela é a Safo do leste europeu, né? E ela nasceu numa região que se chama Bucovina, né? Cuja capital tem um nome que eu acho assim, eu tenho dúvidas sobre a pronúncia, né? Eu já ouvi a pronúncia Czernowitz, assim como Kernowitz. E ela é uma poeta ela é uma poeta longeva, né? Ela nasce no começo do século XX, em 1901, e morre em 1988. Então, a vida dela é uma vida atravessada por conflitos, né? Conflitos que acabam redundando nas duas grandes guerras. E ela é uma poeta, então, marcada pelo exílio, né? Um exílio assim, que tem muitas particularidades, porque ele começa na Primeira Guerra Mundial, né? Ela é uma judia que mora numa região em que os judeus são, né, eles estão sob a proteção, né, do imperador austro-húngaro, né? Então, o primeiro exílio é um exílio em que ela vai
a Áustria, né, para Viena. No final da guerra, quando ela volta, quando a família dela volta, ela é muito jovem, e eles encontram, a família encontra, né, a Bucovina completamente mudada, né, assim, o Império Austro-Húngaro foi derrotado, naturalmente, né, a população que tinha sido oprimida por esse império, né, os romenos, eles têm o poder agora, né, e começa um movimento que é um movimento antissemita, né, o alemão deixa de ser a língua oficial e ela vai imigrar, ela vai para os Estados Unidos com o namorado dela, que é um colega dela do seminário de filosofia, né? Aliás, é importante falar isso porque ela é muito marcada, né? A poesia dela tem uma presença muito grande, né? Da filosofia do Spinoza, filosofia do Platão também, e ela vai para lá porque o pai morre e ela é a única pessoa que pode se tornar provedora da família. E ela volta 5 anos depois, se separa desse marido, desse colega que se torna o marido dela, de onde ele era o Ausländer, né? Ignaz Ausländer. Ela continua com o sobrenome dele, e volta depois, mais tarde, ela volta para Bucovina, volta para Nova York, e aí faz a coisa mais louca do mundo, porque enquanto é 1939, toda a população, né, todos os judeus que podem estão fugindo para a Europa, e ela faz o caminho oposto. Ela vai para Bucovina, porque a mãe está doente, e aí ela vive toda essa experiência do gueto, né, o momento em que ela conhece o Paul Celan, e finalmente, né, depois de passar por isso tudo, ela retorna aos Estados Unidos, porque simplesmente o lugar dela, a terra dela, é anexada à Ucrânia e toda a população de origem alemã tem que ir embora. Ela vai para Nova York, novamente, espera a chegada da mãe, que não tem o visto ainda, e tempos depois chega a notícia da morte da mãe, né? Ela é poeta já, ela faz uma poesia que é considerada uma poesia neorromântica, né? Uma poesia que tem, né? Uma poesia toda rimada, metrificada, com um vocabulário às vezes muito grandiloquente. E quando ela retorna, quando ela recebe a notícia da morte da mãe, ela passa por um total mutismo. Ela tem uma crise existencial, afetiva, e ela deixa de escrever alemão. Ela começa a escrever em inglês. E quando ela volta a escrever em alemão, ela volta escrevendo uma poesia que é uma poesia completamente diferente. Quer dizer, ela, através do contato com a poesia de língua inglesa, ela entra definitivamente numa poesia que é uma poesia moderna, né? Essa é a história da Ausländer, né? E essa poesia, que é uma poesia moderna, é uma poesia em que a língua se torna uma espécie de mátria, né? A língua se torna a pátria. E essa língua, ela é uma língua totalmente atravessada por um negativo, né? Essa língua não é mais o solo, né? Ela não é mais a terra, mas ela é o próprio ar. E eu queria, então, ler, na verdade, eu queria pedir ao Guilherme, que disse que tinha o livro aí, e para que ele lesse na página 28. É possível, Guilherme? O poema Ar. E, Guilherme, você podia mostrar para a gente o livro, porque eu ainda também não vi para o público ver o livro. Olha que graça! Parabéns ao pessoal do Paraná, da editora do Paraná. Vou ler o poema então aqui. Ar.
Sobre quantas asas repousa o ar. Pairar é penoso, o alto não tem chão. Miragem, um sonho na areia. Nós plantamos palavras no campo do ar. Vamos de palavra em palavra. Em quantas asas repousamos, seguindo adiante. Muito bonito o poema. Eu já tinha, assim, se você fosse ler pouco, eu já tinha até selecionado 2 a 3 aqui para ler. Bom, fale mais aí, Simone. Você estava na fala aí engrenada, ia dar exemplo. Eu estava engrenada na fala, mas eu estava um pouco preocupada em me alongar demais, né? Não, hoje é o lançamento do livro, a gente quer ouvir um pouco, né? Tá, ok. Então, assim, é importante pensar, né, essa língua, que é a língua que se torna pátria, né? Que ela chama de língua mátria, que é uma língua que recupera essa Bucovina perdida, essa pátria perdida, inclusive apresentando essa pátria de uma forma muito idílica e muito distanciada da realidade, né? Porque depois da guerra é difícil pensar que procede a imagem que ela tem dessa Bucovina como um lugar de convivência pacífica entre culturas, né, entre línguas. E é essa imagem que ela tem da Bucovina, né, uma ideia de uma pátria idílica. Ao mesmo tempo, fica muito claro que essa pátria é uma pátria inventada, né, e que essa língua é uma língua que não tem um solo, né, que essa língua ela se dá nessa matéria, que é uma matéria diferente, que é o próprio ar, né, quer dizer, uma língua expatriada, é uma língua... a língua que é pátria é uma língua sem pátria também, né? Então, é uma língua muito... É uma língua problemática, no final das contas. Ela é sempre uma língua problemática, né? Viver nessa língua, né? Nessa língua que ela toma como pátria, não é algo fácil, né? E aí eu queria ler esse poema, que se chama Legado, que está na página... Só um momento. Sim. Legado. Do berço, o descerrar das minhas do berço, o descerrar das minhas pálpebras caiu no prut. Eu conto minhas posses, 7 colinas romanas, 50 estrelas abstratas da América, uma litigiosa Jerusalém, meu túmulo na Bucovina. Ontem, rosas de gelo na janela do gueto. Hoje eu e os espinhos já nos damos bem. Meu futuro, deixo de herança aos ciganos, aos desprezados peregrinos de olhos dourados, que vivem do futuro, só do que a mão leva à boca, da boca rumo ao futuro. Posso fazer uma pergunta, então? Sim, claro. Eu acho que tem uma coisa muito singular na trajetória da Auslenda, além do sobrenome virar uma transparência, né? Mas que, como você mesmo fala, né? Ela tinha uma poética assim, bastante tradicional até antes de ir para os Estados Unidos. E lá, entre estrangeiros, ela adquire uma poética que passa a servir radicalmente para a língua dela. Só que, curiosamente, eu tenho a sensação, quando eu olho para a poesia dela, claro, dadas as diferenças que sempre existem entre poetas, mas ela, ao mesmo tempo, parece partilhar muito de uma certa poética que está na Ingeborg Bachmann, está na Ciranda também,
de uma poética que está no Celan, que está na Nelly Sachs, né? Que são poetas de língua alemã. É curioso como ela descobre uma poética que está simultaneamente acontecendo em língua alemã, mas ela descobre fora, né? Porque isso põe a gente numa situação... A gente tem sempre um modelo de leitura que se institucionalizou, leitura por nações, né? Por história da literatura a partir das línguas, mas ela é claramente influenciada de fora, e esse influenciar de fora é que a joga em diálogo intenso com a produção de dentro. Vou chamar de dentro, porque também, sei lá, falar que as figuras que eu quero citar são de dentro, num sentido muito tradicional, é curioso. Queria que você falasse um pouco sobre isso, e sobre o desafio que você pode sentir, ou pode ter tido, em tentar traduzir essa experiência de linguagem, de deslocamento, quando passa para o português. Sim, sim. É engraçado, realmente, inclusive agora, há pouco tempo, acompanhando o curso dos alunos, né, da USP lá, que me aceitaram gentilmente como ouvinte deles, né, eles apresentavam várias poetas de língua alemã, eram poetas exiladas alemãs, né, e, bom, primeiro, sim, que uma das poetas era a Hilda Domin, né, que eu gosto muito de traduzir também, e é impressionante, né, a Bachmann eu conheço muito pouco, né, da poesia dela, mas é evidente, né, a conjunção de temas e questões, né, entre elas todas. O que eu acho, e aí eu acho que tem muito a ver até com o caminho que eu tomei, né, assim, de análise a partir das questões da tradução, fiquei pensando lá, né, essa ideia que a gente tem, que é uma ideia que o Benjamin combate, né, da tradução como apenas uma ponte, né, entre o escritor e o leitor, né, o tradutor é um mero mediador, alguém que simplesmente possibilita o acesso, né, e ele fala, quer dizer, que não é isso que é o essencial, né, da tradução, embora a gente saiba que isso é extremamente importante, né, mas que o texto literário ele demanda alguma coisa que é o ser dito novamente, né? E, inclusive, dizendo que o tradutor ele é mais filósofo do que o poeta, né? Porque o poeta afunda na floresta da linguagem. E aí eu fiquei muito interessada assim, em mostrar como essa... Quer dizer, o poeta, quando escreve, ele assume, mas ele não tem uma relação ingênua com a língua, né? Ele sabe que a língua ela é atravessada por uma negatividade, né? Mas quando ele acaba o poema está feito e, de certa forma, espera-se que o tradutor vá deslocar o poema desse lugar, que é um lugar que acho que é isso, né? Que ele afunda na floresta da linguagem, ele fica nesse lugar que talvez seja um lugar da ingenuidade da língua que se realizou por completo, né? Então, e aí vem essa ideia do Benjamin, né, de que nenhuma língua diz a totalidade do real, né? Toda língua é relativa, toda língua é incompleta. Isso está, evidentemente, na poesia e isso está na tradução. E aí eu acho que entra essa questão do exílio, né? Que o exílio, eu acho que o exílio, de alguma forma, empurra o poeta, ou empurra qualquer um, né, que se exila, para a necessidade de se estabelecer numa língua, né? E você se estabelecer numa língua é você de alguma forma deixar que essa nova língua discute a realidade com a sua própria língua, né? Então, eu fico vendo sempre esses poetas todos, né, que estão nessa linguagem que é a única pátria que restou, né? Mesmo para aqueles que retornam depois, porque ninguém retorna para a pátria que foi perdida, né? Eu vejo esses poetas como tem uma linguagem que é assim, uma linguagem que perdeu a inocência de certa forma. Ainda que essa linguagem que perdeu a inocência seja um instrumento de reconstrução da pátria, de reconstrução de alguma coisa idílica, como ela faz, né? A poesia é impressionante, né? Porque a poesia da Ausländer, isso eu acho que é uma característica mais dela do que desses outros poetas,
é uma poesia que chama que é uma poesia de berço, né? Da língua que se aprendeu no berço, quer dizer, da cultura que se recebeu no berço. Então, são os contos de fada, são as lendas chacídicas, né? Ela vive isso, mas isso projetado no ar, né? Isso projetado num solo que não é mais esse solo real, assim. Eu não sei se eu especulei muito, se eu divaguei muito, ou se de alguma forma eu toquei nisso que você está falando, mas eu acho que tem todos esses poetas, tem essa, quer dizer, essa tentativa de se resguardar ou de encontrar um solo na língua, mas sempre perdendo essa inocência, assim. Então, acho que eles se encontram, né, nessa postura diante da linguagem. Bom, pelo menos assim, é o que me interessou na poesia deles, né? Eu acho que não teve nenhuma viagem, não. Acho que faz todo sentido. Maravilhosa, ótimo, maravilhosa. E eu voltaria àquela minha pergunta, que pode parecer ingênua, qual o poema mais difícil, mas é porque eu tenho esse interesse, pensando no Paulo Henriques Brito, né, desse trabalho de bater pedra na hora da tradução, né, e quais são o método, né, que cada um vai inventando diante de toda a gramática, né, de você ter que conhecer a poética desse poeta que você vai traduzir, e ao mesmo tempo tem um trabalho ali material de palavra a palavra. Sim, assim, foram anos de palavra a palavra também, né? Quer dizer, acho que tem isso, né? Quando você lê um poema e você gosta do poema, você tem alguma ideia ali de totalidade, e depois é aquele trabalho, né? Você tenta não perder essa coisa que te capturou, mas você tem que pesquisar, e você tem que... E aí você fala do poema, né? Que foi mais difícil. Assim, acho que eu não seria justo, assim, se eu dissesse, foi esse ou foi aquele e tal, não seria preciso. Eu acho que tem uma coisa nela que é muito difícil, que são os ditados populares, né? Assim como tem, quando eu falo dessa literatura de berço, tem muito também disso da linguagem corriqueira, do dia a dia. Então tem muitos provérbios que ela vira de cabeça para baixo, e às vezes você não se dá conta disso. Aí depois você relê, opa, peraí, comi mosca aqui. E ela, assim, ela é uma poeta que começa lá na década de 20, e às vezes, assim, fazendo pesquisa para traduzir, às vezes eu tinha que entrar em fórum de discussão, de coisa, porque eu não encontrava no dicionário, não encontrava fazendo busca, né, essa busca mais rápida que a gente faz. Então, isso deu muito trabalho, assim, essa história dos ditados populares, assim, e as referências todas aos contos de fadas, aos personagens dos contos de fadas. Agora, é maravilhosa, assim, outra coisa, né, sobre ela, assim, um livro que foi muito importante foi esse livro, que já é uma seleção da obra dela, da Fischer, né, que realmente é um livro que reúne, assim, acho que os melhores poemas estão aqui, porque ela é uma poeta que escreveu muito, 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 ela tem mais de 3.000 e não sei quantos poemas. Agora, não é tudo que é tão bacana, assim, tem uma coisa de se repetir muito, às vezes, então... Mas aquilo que é bom, assim, realmente você fica morrendo de vontade de traduzir. Não foi tudo que eu consegui traduzir, mas estou feliz de ter chegado a esse número de poemas. Eu vi aqui, tem uma pergunta da Cláudia Gutierrez, que já foi mais ou menos respondida ali pela própria editora, mas eu acho que vale a pena o Ítalo e a Mazé falarem um pouquinho também, que é como encaminhar projetos de publicação. Vocês falaram um pouco dos convites, o da Simone mesmo, eu não sei se foi um convite para ela, eu lembro de ter visto a Simone
fazer uma fala sobre a Rosa Auslander já faz 1 ano e pouco, quando eu estive na UFF. Então, já tinha um projeto encaminhado, uma leitura encaminhada, tradução. Mas eu não sei, por exemplo, se foi a Simone que chegou com a ideia, ou se foi alguém que, vendo que a Simone estava imersa na Auslander, propôs a ideia. Enfim, é possível propor? Como propor? É preciso apresentar um projeto já enquadrado no modelo? Vocês podiam falar um pouquinho disso, já que é uma coleção em movimento. O Ítalo está mudo. O Ítalo, você está mudo. Rodrigo, me dá a voz. Você tem que me dar a voz. Eu não posso perder a voz, né? Que foi uma decisão tradutória complicada que a Simone tomou lá num poema da Rose. Não, a questão é a seguinte, nós estávamos organizados de uma maneira bastante informal, num certo sentido, bastante informal, mas nós temos um conselho e que tínhamos os editores, que, na verdade, eu estava trabalhando sempre o tempo todo com a Mazé, né, que era a pessoa que estava ali o tempo todo. Né? Então, a gente estava informal. Eu acho que, na medida em que a gente for encerrar aquele passivo de publicações da Eduerge, que eu acho que a gente precisa formalizar um pouco mais a coleção, até porque eu mesmo não estou mais na Eduerge, então a gente pode ver como é que é. Então, talvez até criar um sistema onde as pessoas proponham volumes. Agora, como nós temos uma ligação muito grande com a coisa poética, né, com o ambiente poético, muitos dos volumes foram feitos assim, quer dizer, muito colorido, né? Muitos dos volumes foram feitos assim, nós sabemos que alguém está trabalhando esse poeta maravilhoso, que provavelmente foi a Simone, eu não me lembro mais quem é que nos sugeriu a Simone, porque estava trabalhando com a Rosa Auslander. Então, os convites foram feitos... Acho que foi o Puxeu que ele... Inclusive, para... Foi o Puxeu. Inclusive, para facilitar a existência da coleção. Porque, na verdade, o nosso ensaio, quem já tinha, por exemplo, um ensaio publicado num periódico sobre um determinado poeta, ele já estava praticamente com o volume encaminhado. O que ele teria que fazer seria justamente a antologia, né? Ele ou ela, né? Então, foi uma coisa muito realmente no estabelecimento das redes, das relações, e o fundamental, como em qualquer coleção, porque ela não deixa de ser uma coleção acadêmica, né? Como em qualquer coleção, como em qualquer periódico, o fundamental é entrar em contato com o conselho. Então, a maneira ideal de você entrar para a coleção é você contactar alguém do conselho para aquela pessoa, então, comprar ou não comprar a tua mercadoria e propor para a coleção. Que eu acho que nós, no futuro, vamos ter que desenvolver um pouco mais, uma coisa mais formalizada, porque realmente nós éramos, né, eu, Viviana, cada um falava uma coisa, a Mazé foi a pessoa que manteve, a partir de um certo momento, que manteve a coleção viva, porque ela tinha relações com todo mundo. Mas deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. O projeto gráfico que todo mundo gosta, tá? Eu queria mencionar a autora, que é a Heloísa Forte, que era uma pessoa que trabalhava na editora da UERJ, foi um dos trabalhos mais lindos que ela fez, ela foi apaixonada por essa coleção, e ela própria, como planejadora, que escolhia aquele poema que vai sempre na última página da coleção. Né? Em geral, os poetas sempre adoraram isso. Então, eu queria aqui prestar o meu tributo a ela, mas ela está viva, mas a pessoa que durante anos, coordenou a parte gráfica, que foi a Rosânia Rollins, que infelizmente morreu de Covid, agora uma tragédia grega, ficamos muito tristes. E então, fazer aqui um agradecimento à equipe da Eduerge, ao Mauro, à Silvia, e aos diretores, né? Porque quando a editora ficou totalmente incapacitada de prosseguir com a coleção, porque estava sem dinheiro nenhum, o Rio de Janeiro numa crise brutal, o diretor Passalho, que era o professor Glaucio, que era da geografia, ele foi muito legal, ele fez o que foi possível, e foi nesse quadro do que foi possível que a gente conseguiu que o pessoal lá conseguiu essa gráfica para fazer e-books, e de repente surgiu essa ideia da coedição, foi a grande salvação. E o atual diretor também, eu fiz digamos assim, o primeiro passo institucional para a gente pensar numa segunda edição, a partir do término dessas publicações de agora,
realmente ter o aval oficial da própria editora. Então, o atual diretor, eu tive uma conversa com ele semana passada, foi ótimo, e ele, claro, a editora vai continuar prestigiando a coleção Ciranda da Poesia, e vocês resolvam tudo, quer dizer, eu, a Mazé, a equipe da Eduardo, então, essa parte está toda tranquila, né? Aí eu espero que depois... Não, pode falar. Não, desculpa. Como a gente está mudando, né, o conselho editorial, seria importante que a gente se reunisse também e decidisse em conjunto, né? Mas uma das regras era, de preferência, um poeta escrevendo sobre outro poeta, e como tem a circularidade, né, se um poeta escreveu sobre outro, alguém escreva também sobre aquele poeta que já escreveu, né? Para fazer essa brincadeira, e, de preferência, um poeta que já tenha pelo menos 3 livros publicados, para ter um certo... Enfim, tinha umas certas regras que eu acho que era importante a gente agora, um novo conselho, reelaborar, né? Posso falar uma coisa aqui? Não, pois realmente foi o Cucheu. Eu tinha perguntado para ele, disse que estava fazendo a tradução, né? E aí eu me lembro que eu entrei em contato com o Ítalo, depois com a Mazé, e aí eu me lembro que o Ítalo me perguntou, mas essa autora realmente, porque é uma autora, né, que nasceu no começo do século XX, né? E tinha uma questão se ela se enquadrava, né, nesse contemporâneo que a coleção queria contemplar. E eu tive que defender isso. E isso ficou muito presente na minha cabeça, porque eu não quero mostrar que ela tem a ver. E aí foi muito importante para mim isso, para começar o ensaio, que foi a entrada da Adriana Lisboa, do poema da Adriana Lisboa, e depois a Marília Garcia, não, assim, Marília é poeta também, né? Mas era a tradução uma tradução que ela tinha feito, né, do Bernstein. E aí eu falava isso, né? Que eu achava que a Auslender ia ficar feliz de entrar nessa ciranda com esses poetas brasileiros contemporâneos. E a outra coisa que o Ítalo chamou a atenção para o poema que eu traduzi, que eu, assim, que tinha um pouco essa ideia, assim, de defender esse ponto de vista do Benjamin, né? De mostrar onde a língua portuguesa né, assim, exerce tudo que a antiga musa canta, que outra musa mais alta se levanta, né? Então, agora é a hora da língua portuguesa mostrar que ela consegue ir mais longe do que a língua do original, né? E aí foi muito bacana, porque a minha interpretação, essa tradução sustentava a minha tradução, né? E então o ensaio, não o ensaio, isso que o Ítalo falou, né? Dos poemas em língua portuguesa, é que o ensaio ele se desenvolvia muito em cima das traduções, né? Assim, as traduções elas fortaleciam o ensaio, né? O ensaio não ficava preso propriamente ao original. E acho isso legal, assim, de você fazer um percurso por dentro dos poemas traduzidos, sem essa reverência toda ao original. É isso, né? Espero que tenha dado certo. Está sem voz de novo, Ítalo. Aí. Só dizendo que ficou muito bom, corroborando o que ela disse, né? Acho que traz uma dicção, né? A poética da Rose. Quando a gente teve o primeiro contato, eu tinha uma memória, acho que de poemas que eu li, que eram poemas muito anacrônicos, que agora está mais claro para mim, porque tem uma primeira fase da Rose, porque esses poemas que você traduz, eles nos trazem uma dicção que eu chamaria aforismática e afásica, né? E essa afasia, que coincide com Celan, com a própria Ingeborg, né? E essa afasia certamente tem a ver com esse imbróglio linguístico, né? E eu acho que essa é uma dicção interessante da maneira como a Rose trabalha. É interessante trazê-la para dentro
das linguagens poéticas existentes do Brasil, né? É uma coisa assim que de lacunas e buracos. Mas, diferente do Celan, ela é sempre muito onírica. Você falou da coisa dos contos de fadas, né? Então, tem um clima assim, onírico, né? na expressão afásica dela, que a torna um pouco diferente dos outros poetas que têm dicções semelhantes a essa, né? Eu vou aproveitar e passar aqui uma pergunta. Eu acho que a gente agora vai se encaminhando para encerrar, né? Mas tem uma pergunta aqui do Oliver Freitas, que é: como vocês veem a introdução do trabalho de Rose Auslender para nós brasileiros? Pode mudar a visão que o público brasileiro tem sobre o conjunto da poesia europeia do século XX? Uma pergunta ampla, né? Eu acho que um pouco da de respostas possíveis já apareceram em fragmentos, né? Eu mesmo sugeri uma que é algo que é uma tendência de a gente parar de olhar as tradições literárias por estrutura-nação, né? E essas figuras como a Auslender, você vai falar, vai alocar ela onde, né? Mas eu acho que outras coisas estão em jogo. Alguém mais quer desenvolver um pouco? Eu acho que para a gente no Brasil, que ainda tem uma imagem muito nacional de produção interna, né, é muito saudável ver lugares em que essa imagem já se cindiu bastante. A Simone pode falar. Eu acho que a gente tem a gente tem muito nesse encontro aí do pessoal da USP, né, das poetas exiladas alemãs. A gente tem essas poetas não foram traduzidas, né? Então, assim, acho que a primeira a gente tem não, né? À medida que a paixão por elas vai surgindo, aí sim, a gente vai traduzindo, mas eu tenho a impressão de que vão começar a aparecer essas traduções, né? Da Nelly Sachs, da Exilaska Schüler, né? Da própria Auslender. Tem muita coisa da Auslender para traduzir. O Luiz Abdala, inclusive, está traduzindo, e ele apresentou uma tradução de um desses poemas, que seriam esses poemas, né, do meio neorromântico, mas impressionante na tradução dele, muito bonita a tradução. Eu vi, assim, com outros olhos, né, muito menos, assim, você fica... Principalmente porque, assim, parece que a Auslender, ela era absolutamente apaixonada pelo Celan, né, que era o conterrâneo dela, muito mais jovem, alguém que ela conheceu nesses tempos do gueto, alguém cuja poesia ainda não era muito bem recebida pelos círculos literários. Ela foi a primeira a acolher a poesia dele, mas ele não tinha essa admiração por ela, porque ela estava ainda numa fase da qual ele já tinha se afastado muito. Então, assim, eu sempre ficava com isso na cabeça e eu pensava que assim, olhava meio preconceituosamente essa primeira fase dela. Mas, por exemplo, quando chega uma tradução como a do Luiz, você tem que repensar isso também, né? Porque a própria tradução, quer dizer, ela abre de uma forma diferente esse poema, né? Então, acho que a gente está muito mais do que pensar se a gente vai mudar, né, a modo de enxergar a produção. A gente tem que acolher mais essas traduções, né? Vamos ver se elas aparecem, né? E ela era uma poeta de uma, quer dizer, na Alemanha, assim, você vai encontrar pouca gente que conhece a poesia dela, né? Assim, ela era uma poeta de um lugar que, como ela dizia, sofria de uma espécie de complexo de inferioridade, né, em relação ao grande centro de cultura que era a Alemanha, né? Sei lá, acho que é importante se dar voz também, né? Você acolher a poesia de alguém que não estava no centro do poder, né? É o caso dela, assim, que lutou muito por esse reconhecimento. Não deve ter sido tão fácil para ela quanto foi para Hilda Domin, por exemplo, né? No retorno à Alemanha. Essa questão assim,
de traduzir para mudar uma visão da literatura ou da poesia europeia, não é bem o objetivo, né? Porque é uma coisa inalcançável, é algo inalcançável. Mas o que interessa, sim, é essa motivação, né? Tanto do crítico quanto do poeta, que tem um interesse por uma outra poeta ou outro poeta e traduz, né? E entra nessa ciranda, né? Eu acho que essa que é a motivação de algo de dentro para fora que vai girando. Enfim, e a gente tem pessoas incríveis, né, que trabalham com tradução, que trabalham em várias áreas e em várias literaturas europeias, as mais diversas, né, em vários mundos, que podem entrar na ciranda da poesia nesse sentido, né, de fazer esse movimento de diálogo. É mais um movimento de diálogo, diria assim, do que uma finalidade intrínseca. Eu vou sugerir o seguinte, eu vou ler um poema, um que o termo foi até usado aqui pela Simone, que é o Mátria, né? Se vocês quiserem ler também, acho que a Simone tem o dever moral de nos dar mais da voz dela aí, da Simone Auslander. A Mazé e o Ítalo acho que não estão com o exemplar impresso ainda em mãos, né? Às vezes, se quiserem ler algum outro da coleção. E nesse meio tempo a gente vê se surge mais alguma outra pergunta, quem estiver assistindo e quiser fazer mais alguma questão, alguma ponderação, para a gente ir encerrando a conversa sem ter risco de virar a live infinita, que eu acho que o grande medo do indivíduo contemporâneo é se perder numa live e nunca mais sair, né? Uma cena kafkiana digital. Eu estou com o livro dela, eu posso ler um poema, mas primeiro a Simone lê. Beleza. Simone, você começa, então? Alguém tem que dar a voz para Simone. Ela está muda. Ok, obrigada. Assado Carnaval. Passado o Carnaval, vinham os dias magros, com pão embolorado e erva amarga. Me vinha a fome da polpa de figo, me vinha a sede das laranjas. Com uma caravana eu seguia, pelo deserto a cata de tâmaras. A areia cravava-me no pescoço, a corcova do camelo era meu país. As horas eram fornalhas ao redor da fronte, as constelações do cruzeiro e de escorpião. Pela manhã, a fata morgana florescia vermelha no horizonte, sem aproximar-se jamais. Por uma só vez, um oásis nos acolheu. A água cheirava a fogo, lua e papoula. Figos e tâmaras já estavam secos demais. Posso ler o meu? Posso ler? Pode ler, pode ler. Esmola. Vou de casa em casa, frade mendicante, a recolher palavras pão. Moedas de ouro com caras soberbas, eu as cumprimento, solicito um donativo. Desconhecem minha presença e sorriem. Em minha vasilhinha vai caindo a neve. Esse final é uma loucura, é muito bom. Então eu vou ler um também para fazer a roda na ciranda. Bem curtinho. Aurora. Ontem o céu chorou, a terra bebeu suas lágrimas. Hoje é dia das crianças. No horizonte, as crianças brincam de uma roda vermelha. E os adultos perguntam, quando nos sonhará o céu? Bom, eu vou ler o Língua Mátria, então. Língua Mátria. Eu fui em mim tornando-me de instante em instante, feito em pedaços no caminho da palavra. Língua Mátria, reúna minhas partes, mosaico humano. Muito bem. Bom, eu acho que é isso. Não sei se houve mais perguntas. Queria agradecer muito pela oportunidade de ler e ouvir os poemas, além da conversa, que foi ótima.
Parabéns pelo trabalho, Simone, ficou belíssimo. Acho importantíssimo a gente ter um primeiro aporte assim, mais de fôlego da Rosa Auslenda. Eu acho que a coleção Ciranda da Poesia é um tipo de lugar que acolhe isso perfeitamente. Valeu, e espero que, né, essa parceria com a editora da FPR possa render bons frutos, uma continuidade e um pouco até de, vamos pensar assim, proteção, né? Teve esse período de crise no Rio de Janeiro, nada impede que a gente possa ter um aqui no Paraná também, mas com duas editoras colaborando é possível tentar manter uma subsistência maior de um trabalho importante como esse. Tá bom. Eu queria... Só uma fotinha da Auslenda. Ah, legal. Legal, Simone. Eu queria agradecer... Ítalo, pode falar. Não, Rodrigo, quero te ouvir. Agradecer por essa conversa maravilhosa. Simone, livro lindo, poemas lindos, tradução maravilhosa, a conversa foi muito boa. Ítalo, Mazé, muito obrigado por terem apresentado a coleção para a gente, terem lido também, conversado com o Guilherme. Guilherme, obrigado pela mediação. Agradeço também a editora da UERJ, que abriu a possibilidade de a gente transmitir também no canal junto com eles, para que a gente possa apresentar esse livro, e a parceria, né, na coleção, que a partir de agora a gente edita juntos, uma coleção já bastante imponente, como vocês puderam perceber. Eu coloquei o link ali do lado para o site da EduERJ com todos os títulos, e volto a lembrar que hoje e amanhã as duas editoras estão dando 20% de desconto nesse livro. Vocês podem comprar onde for mais próximo, porque também os correios estão, né, como vocês sabem, entrando em greve, a coisa está ficando caótica. Mas, enfim, a gente vai sair disso, né, a gente vai sair dessa situação. Eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui e de ter esse canal funcionando aqui para falar da produção acadêmica universitária da editora UFPR, de outras editoras também, e de poder contar com a presença de tanta gente bacana. Obrigado a todo mundo que comentou, obrigado a todo mundo que assistiu. E, bom, o vídeo vai estar disponível no canal do YouTube. Quem não pôde acompanhar a live, vocês podem mandar depois o link para quem quiser, tá bom? Boa noite a todos. Últimas palavras, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Foi um prazer estar com vocês, e acho que teremos outras, né? Aí eu vou logo deixar aqui, então, assim que eu me organizar um pouco, conversar com a Mazé, nós vamos ter oportunidade de fazer uma reunião com todo o conselho, que agora é fácil, né? Facílimo com esse negócio de lives, e aí vamos em frente. Prazer ver vocês. Tchau. Parabéns a todos, parabéns, Simone, uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite. Grande abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. Tchau. Muito obrigado.